poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Que bom contar com a sua audiência em mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Eu sou Natsa Matias, na apresentação do programa, que é um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Você acompanha aqui por esta emissora, também através da Rádio IPB e também pelos podcasts que são espalhados por várias pessoas no Brasil inteiro. Pastor Augustus comigo mais uma vez. Olá, pastor. Olá, Natsa. Querido ouvinte, quero encorajar você a difundir o programa, passar os links, passar o podcast. Se você está no rádio aí, chame aí agora seu familiar, seu amigo que está aí ao seu lado para escutar o programa, porque nós estamos crendo que o que você vai ouvir é a palavra de Deus. John Stott, no livro A Cruz de Cristo, ele destaca: todas as religiões e ideologias têm seu símbolo visual, que exemplifica um aspecto importante de sua história ou crenças. E ele enfatiza que o cristianismo não é diferente. E, apesar de poder ser representado por vários símbolos menos implicantes, o cristianismo ficou marcado pelo símbolo da cruz. A cruz de Cristo é o tema do programa de hoje. E a pergunta que eu faço ao pastor Augustus, e até depois corroborando com essa pergunta, uma outra de um ouvinte, o Afonso Negrão, aguarde aí, Afonso, daqui a pouquinho a gente fala. O que faz da cruz um símbolo tão marcante no mundo inteiro, e por que o cristianismo não ficou com um símbolo menos marcado pela dor, por exemplo? Nathan, a razão é porque a cruz, ela representa o evento central do cristianismo, que é a morte de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, pelos pecados dos homens. Esse é o ponto, a doutrina central do cristianismo, que em Cristo Jesus, ali na cruz, Deus estava reconciliando consigo os pecadores, não atribuindo mais a eles as suas ofensas e recebendo-os e justificando-os dos seus pecados, concedendo-lhes o perdão e a vida eterna. Então, esse é o ponto central da doutrina cristã. E como a cruz foi o método pelo qual Jesus de Nazaré foi morto, então a cruz acabou virando o símbolo da sua morte e a expressão dessa que é a doutrina fundamental do cristianismo. Dito isso, algumas observações precisam ser feitas para que nós não venhamos a dar à cruz, ou às cruzes que hoje existem, mais valor do que elas realmente poderiam ter. Certo. Então, em primeiro lugar, a cruz realmente que é mencionada no Novo Testamento é aquela que foi carregada por Simão Cireneu e que foi erigida no alto do Monte Gólgota, ao lado de duas outras cruzes, aquela cruz de madeira. Ela somente tem aquela mística, aquele poder, podemos dizer assim, gráfico e iconográfico, por assim dizer, porque foi nela que Jesus Cristo morreu. Quando Paulo diz, eu me glorio na cruz de Cristo, não tinha na mão um crucifixo, mas ele estava se referindo àquela cruz, onde lá no Monte Gólgota, Jesus foi pendurado. Sim. Então, a única cruz que nós conhecemos e que está no centro do cristianismo é aquela que existiu há 2000 anos atrás. Nós nem sabemos o que aconteceu com ela. Ela provavelmente, depois que Cristo foi tirado de lá, da cruz, não é? Ela deve ter sido desmontada e não sei se reutilizada para pendurar outros prisioneiros, não sei se quebrada, ninguém sabe o que aconteceu com aquela cruz. Alguns até vendem lasca dessa cruz até hoje, viu, pastor? Eu sei que tem gente vendendo lasca da cruz de Cristo, que se você juntasse todas essas lascas, dava para fazer umas 30 cruzes de Cristo. Dá para construir a arca de Noé. Mas a verdade é que ninguém sabe, né? Provavelmente ela não teve... ninguém guardou, preservou, porque Cristo só foi reconhecido como o Filho de Deus e sua morte vicária na cruz, como sendo um fato, algum tempo depois, 3 dias depois, 4 ou 5 dias depois, à medida que começou a se anunciar aquilo em Jerusalém. Então, o destino da cruz é desconhecido. Então, essa é a primeira coisa. Segunda, não há nada na Bíblia que fale de um símbolo visual do cristianismo. Nada, nada, nada.
você não vai encontrar os apóstolos recomendando o uso de crucifixos, ou até mesmo do peixe, ou nada, porque o cristianismo é uma religião muito simples, ela é uma religião de palavra. Ela sobrevive pela palavra, ela se alimenta da palavra e ela não tem representações visuais. O culto cristão deveria ser extremamente simples. Eu estranho muito quando eu entro, por exemplo, nas catedrais. Estive agora mesmo na Alemanha, na Catedral de Wittenberg. Aliás, desculpa, na Catedral de Worms, onde Lutero foi convocado para se defender e ele disse aquelas famosas palavras que não iria se retratar. A menos que fosse convencido. Exatamente, a menos que fosse convencido. Eu entrei, eu podia até colocar no Face depois isso aí, mas está cheio de imagens, de ícones, de representações, de cruzes e de uma série de coisas que polui a visão, não é? E distrai do ponto central, que é a palavra, a pregação, o ensino bíblico correto, a exposição das verdades de Deus. Então não há nada no Novo Testamento, nada, que nos diga que nós cristãos deveríamos ter símbolos, até mesmo a cruz. Então, não é que é proibido. Contudo, há problemas. Na hora que você começa a trazer símbolos, imagens, representações para dentro das igrejas, você corre o risco de, por causa da corrupção do coração do homem, de que essas imagens, o próprio crucifixo e tudo mais, acabem sendo corrompidos e considerados como tendo algum valor intrínseco. Tem gente que usa o crucifixo no pescoço como se fosse místico, para proteção. Um amuleto. Um amuleto pendurado no retrovisor do carro, na entrada da sua casa, dentro dos templos, não é? Então, esse é um uso errado. Não é? As pessoas oram para aqueles crucifixos, seguram aqueles crucifixos com devoção, como se tivesse exatamente alguma mística associado a ele, e por aí vai. Então, se um cristão quiser usar um crucifixo, ele pode usar, mas não empreste, não conceda a esse crucifixo nenhum valor espiritual. Na hora que estiver orando, não fique esfregando. Ficar esfregando aquilo como se tivesse algum poder. Então, porque não há absolutamente nada no Novo Testamento que nos conduza a isso aí. Uma última coisa aqui, Natsan, se o cristão vai usar um crucifixo, que seja esse crucifixo sem a figura do Cristo, da pessoa de Cristo. Representando o Cristo. E representando o Cristo ali. Por quê? Porque para nós a cruz está vazia. Ele foi tirado da cruz, ele foi sepultado e ressuscitou. O crucifixo, essa é a diferença entre o crucifixo, que é da Igreja Católica, eles têm um Cristo pendurado, é a cruz com o Cristo pendurado. Que é chamado de crucifixo. Crucifixo, e a cruz, que os evangélicos ou os protestantes, às vezes, têm nas suas igrejas, onde não há a figura de Cristo. Porque nós evitamos fazer representações de Deus, não é? Da segunda pessoa da Trindade, da pessoa de Jesus Cristo, que possa virar objeto de adoração. Exato. E também porque, para nós, a crucificação foi seguida da ressurreição dos mortos. O Afonso Negrão, então, de certa forma, a pergunta dele está respondida. Afonso Negrão Júnior, de Minaçu, coordena um departamento lá na igreja e ele tem usado o símbolo, que é a cruz vazia, como um símbolo lá para uns impressos que ele está usando, e algumas pessoas estão questionando, né, que não deve usar e tal, e ele pergunta, será que eu uso, será que eu não uso, será que está errado, está certo? Pois isso, então, a Bíblia não vai encontrar nenhum princípio, a Bíblia não proíbe, mas também a Bíblia não encoraja, isso aí é uma questão de conveniência. Se quiser usar, pode, não é proibido pela Bíblia, contudo, se vai causar questionamento e confusão, talvez fosse melhor evitar. Muito desse questionamento que as pessoas fazem ao uso da cruz é por causa do pano de fundo católico. Né? As pessoas associam imediatamente a uma cruz de madeira ou o símbolo da cruz com a Igreja Católica, já que os reformados não usavam, não queriam usar, exatamente para evitar abrir a porta para a idolatria que aconteceu na Idade Média. Então, se há crítica, se vai criar uma polêmica, então a melhor coisa de fato é evitar. Para manter a paz, né? Manter a paz, né? Para encerrar o programa, mais algumas palavras que eu gostaria de fomentar ou levantar aqui, seria a cruz é importante ou quem estava lá, né? Ou seja, Roma, a história diz que ela acabou com rebeliões, por exemplo, dos espartanos crucificando todos os rebeldes na via
Ápia. Via Ápia. Via Sim. Ápia. Foi onde Paulo também foi decapitado. Exato. Né? Ao longo da Via Ápia, então a questão do uso da crucificação era uma coisa comum. A diferença, então, é quem estava naquela cruz. Exatamente, Nathan. Esse é o ponto. Então, e quem estava lá é o nosso Salvador, que não está mais lá, está vivo, ressurreto, e diz a Bíblia que ele está à direita de Deus Pai, nesse momento, nesse exato momento, intercedendo por nós. Amém. Que bom. Amém. Daqui a pouquinho a gente volta. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, agradecendo a sua audiência. Fique então com essa mensagem sobre a cruz de Cristo, ou o Cristo da cruz, né? O Senhor nosso Salvador. O Afonso Negrão Júnior foi o nosso ouvinte que fez a pergunta hoje, e a gente agradece a sua audiência. Você e também a todos os nossos ouvintes da cidade de Minas Sul. Pastor. Eu queria aproveitar, Nathan, no final do programa, para convidar os amigos de Goiânia que na quarta-feira à noite não estão frequentando a sua igreja. Eu estou fazendo uma exposição da segunda carta de João, todas as quartas-feiras, às 20 horas, lá na primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Começa às 8, termina às 9. Tem um período de perguntas e respostas, você é muito bem-vindo. A entrada é totalmente grátis e nós o receberemos com muita alegria. Quarta-feira, 20 horas, na primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Fica ali no centro, na rua 68, esquina com 71. Tá aí, o convite está feito, a gente se encontra lá numa ocasião dessa, tá bom? Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nathan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.com.br.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.